Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário fixado aqui no chat tem um link para você poder, através desse link, e use o link, você vai estar nos dando força, vai chegar lá na 1xBet o recado que você está fazendo o seu cadastro, a sua aposta através do link que está aqui no canal. Use o link para fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar e aí você vai brincar, vai apostar, vai ganhar seu dinheiro. A 1xBet dá a benesse de R$ 1.530 em bônus e com a palavra AVE+, você dobra, você vai dobrar e vai ganhar uma grana bem legal. A 1xBet paga bem e paga rápido. 1xBet, parceira do canal AVE+. O Vasco chegou em solo uruguaio para fazer a sua pré-temporada, fazer a sua preparação para a temporada 2024. Eu vejo com muito bons olhos o Vasco ir para o exterior fazer a sua preparação. É um nítido sinal de evolução, sim, é de melhoria, de tamanho, de staff, de busca de excelência, de estar em um CT, por exemplo, em que o Clube Atlético River Plate se prepara há muitos anos, que a seleção pré-olímpica uruguaia está fazendo a sua pré-temporada, digamos assim, para o pré-olímpico, para tentar se classificar para a Olimpíada de Paris. O Vasco segue, faz um trabalho de internacionalização da marca, o que é muito importante, mas principalmente tem ares, tem um pouco de aquilo que a gente não sente há muitos anos. Profissionalismo, estrutura, capacidade de melhorar. Apesar de ainda termos um CT muito provisório, e isso eu acho que precisa ser cobrado diariamente, porque está no contrato, isso precisa ser cobrado, inclusive, pela associação, pelo futuro presidente Pedrinho, porque não o Vasco ainda tem um CT construído, levantado. Aluga-se um outro CT para fazer o trabalho e constrói-se um CT. Com dinheiro é rápido. Dinheiro em obra, a obra corre. Não dá para o Vasco continuar botando containers, continuar botando módulos, fazer uma projeção de algo que, tudo bem, vai me solucionar o problema hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, como é que fica? Né? É ruim, é triste. A não ser que tenha aí um projeto revolucionário de que existe a possibilidade de fazer um CT todo com módulos. Até hoje eu não tive essa informação. Se a gente tiver, juro que vou buscar. Se alguém tiver aí uma foto, manda pra gente. Olha, tem um CT lá na Espanha que é todo feito com módulos. Aqui no Brasil tem. Eu não conheço. E olha que eu conheço alguns CTs. Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras. Não conheço do Corinthians. Aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense ali do lado. Flamengo nunca fui. Enfim, mas a maioria do CT do Caju, do Atlético do Paraná, CT do Grêmio, o CT do Inter, todos são centros de treinamento. Alguns têm até containers, mas para algumas áreas. O geral é cimento, pedra, tijolo. Você levanta uma obra de alvenaria, né? Então eu acho que isso precisa ser questionado, precisa ser balizado. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, apesar de que vou repetir sempre. Acho que a gente precisa ser chato em relação a isso. Apesar que cobrar a coisa certa não é ser chato, né? É querer o certo. A minha discussão hoje aqui com vocês é a necessidade do Vasco contratar reforços, do Vasco buscar jogadores. Mas acho que o Alexandre Matos deu o tom na última segunda-feira daquilo que vai ser feito. Calma, tranquilidade, paciência, discutir os jogadores certos, analisar. Todo mundo viajou para Punta del Este, o time de scout, de análise de desempenho, todo mundo junto para discutir, conversar, reuniões, aquela noite lá em Punta, tomando um vinho. Vamos analisar jogador, vamos ver jogador, analisar o desempenho dos atletas no treino. A gente tem jogadores de base, uns estouraram idade, outros não, que vão estar incorporados, principalmente Ryan e JP, garotos ainda, mas que tem muito talento. E o Julião, lateral esquerdo, que estourou idade e está no profissional. Então a gente vai ver qual é a capacidade desses jogadores de aguentar essa pressão. Acho que podem até estar no elenco, mas acho que o Vasco precisa de jogadores específicos para essa posição. A gente tem o Piton como titular.
mesmo que o Julião faça uma ótima pré-temporada. É pesada a temporada do Vasco. Jogar no Vasco não é fácil. Então eu acho que o Vasco precisa de um lateral esquerdo. A gente vê o Halls como um goleiro que tem capacidade, mas ainda não acho que o Halls tenha casca grossa, tenha costas quentes para assumir uma titularidade do Vasco numa possível ausência, por exemplo, do Léo Jardim, que é um goleiro muito bom, goleiro de muita qualidade. Então eu acho que a gente precisa de um outro goleiro. A gente tem o JP como volante, muito bom jogador, mas o Vasco precisa de um volante para jogar, até para passar à frente de Zé Gabriel, de Jair, apesar que o Jair para mim não é primeiro volante, mas o Vasco precisa. E o Vasco precisa de atacantes, principalmente de lado de campo, e alguém para jogar na frente, junto com o Verrete lá, fazendo sombra ao Pirata. Machucou o Pirata, foi expulso, foi suspenso. A gente ter um jogador bom também na posição dele. Eu vejo aquele Mastriani, jogador do América Mineiro. Pena que é um gringo, mas é jogador desse perfil que eu gostaria de ver no Vasco. Mas acho que o lado de campo, o Vasco busca um jogador como o Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, atacante uruguaio, destaque da seleção uruguaia, destaque do campeão uruguaio, o Liverpool. Acho muito bom jogador, mas eu juro que, até porque a gente conhece muito o Vasco, você também conhece, não é fácil jogar aqui. Eu acho que o jogador uruguaio tem uma diferença em relação ao jogador argentino, e a gente busca aí muito as comparações. Como o Lionel Messi demorou, né, para extrapolar, para colocar para fora todo o seu talento na seleção argentina. Foi jovem lá para o exterior. O Messi virou quem virou, foi campeão do mundo agora. E muito se comentava da questão da timidez do Lionel Messi, né? Jogador de grande talento, mas muito tímido, até um pouco depressivo em algum tipo de manifestação. Mas, claro, gênio, espetacular. Mas os jogadores argentinos, tirando talvez Diego Armando Maradona, que era um extra-série, jogadores argentinos, os zagueiros até não, mas principalmente do meio para frente, com muito talento, às vezes são mais introspectivos, são mais quietos. A gente lembra aí um pouco do Batistuta, que jogou na Fiorentina, do próprio Paul Canidia, do Cláudio Paul Canidia, que era um grande atacante, que também jogou fora. Mas o futebol uruguaio tem um pouco desse sangue mais, sabe, mais menos preocupado com pressão. A gente vê jogadores jovens uruguaios que vão para a Europa e arrebentam. Jogam fora e arrebentam e mostram um grande futebol num país que é um fenômeno, pelo fato de ser um país pequeno, um país que não poderia e não deveria revelar tantos jogadores como revela, né? E você vê o futebol uruguaio revelando jogadores espetaculares, jogadores grandes, e que vão lá para fora. Então eu acho que o Luciano Rodrigues, comparando com o Luca Orediano, que é um jogador que saiu da Argentina também como grande revelação, tem um perfil diferente, apesar de ser muito jovem, mais jovem que o Orediano, e parece que a cabeça é mais pronta, sabe? É um jogador abusado, o jogador uruguaio é abusado. A gente vê aí o especulado Davi Terãs, que é um jogador que não prende em nenhum lugar, mas o Terãs tem isso, jogador de técnica, de qualidade, mas ao mesmo tempo meio marrento, meio, né? E eu gosto disso, acho isso muito interessante. Mas corroboro com a ideia do meu companheiro Jean Faísca em relação à necessidade de um jogador mais vivido. Acho que o Vasco tem ali as composições de elenco, como Rossi, como Serginho, agora o David, tem o Eric Marcos. Legal, é bom ter boa quantidade de pontas, pelo menos 3 para cada lado, jogadores que possam fazer outras funções. O David, por exemplo, joga um pouco mais enfiado, mas acho que o Vasco precisa de 2 pontas, um ponta direita e um ponta esquerda, jogadores que façam recomposição, jogadores de qualidade e principalmente, coisa que nem Serginho, nem Rossi, nem Eric Marcos um pouco menos, tem, o David até tem um pouquinho mais, que é fazer gols. A gente precisa de extremas que possam compensar um dia ou uma temporada que o Verrete não vá bem. A gente precisa de ter 3 atacantes que ataquem e que façam gols. Quem joga na frente está mais próximo do gol. Entendemos isso? Né? Fisicamente o cara está mais próximo do gol, tem mais chance de fazer gols. Não adianta você ter jogadores pelos lados do campo que apenas dão assistências. Não que seja pouco importante. Claro que não, mas o jogador precisa fazer gol. E a gente vê que no Vasco há uma dificuldade grande nos últimos anos de que os pontas façam gols, tirando o Gabriel Peck. Gabriel Peck que continua fazendo seus gols, participa e tem méritos em relação a isso. Talvez seja desses últimos anos aí o ponta que mais faz gols.
disputa artilharias, foi vice-artilheiro do Vasco do Carioca, vice-artilheiro no Brasileiro, artilheiro do Vasco na temporada, e é um ponta, né? Então o Gabriel Peck tem um pouco dessa característica, mas a gente precisa de alguém mais agudo ainda. Alguém que chegue e que incomode. Porque eu me lembro quando o Vasco tinha Edmundo e Evair. Evair era artilheiro, mas o Edmundo era o ponta que jogava dentro da área. Donizete e Luizão. Luizão era o 9 centralizador. Donizete pela ponta, chutava em gol, faz aquele gol lindíssimo na final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, aqui chutando de longe. Era o jogador do facão, era o jogador que o Luizão saía, ele entrava em diagonal. A gente precisa desse tipo de jogador, que não é fácil de achar, concordo, mas há como achar. Você consegue, tendo aí um bom trabalho de scout, tendo os maluquinhos aí do computador, os caras que pesquisam jogador em tudo quanto é lugar, eu acho que dá para buscar. Até brasileiro mesmo dá para buscar. Jogadores bons que estão espalhados. Agora, esses jogadores custam dinheiro. E aí tem que entender qual é a filosofia de buscar jogadores gastando dinheiro. Porque essa, volto a dizer, é a minha grande dúvida em relação àquilo que eu depurei da entrevista do Alexandre Matos. Que ele, como bom cabeça, né? bom gestor, bem vivido, não respondeu. A questão do perfil. Eu quero entender o que a 777 pensa ao vender o Gabriel Peck, que eu acho um erro, pela maneira e pelo momento, e não pelo Gabriel Peck. Acho que o Peck bate no teto, não vai passar daí. O valor de 10 milhões e meio, tá, a gente pode até discutir, mas acho que não vai passar de 15 depois, se ele melhorar muito, fizer um campeonato brasileiro fantástico, um carioca espetacular, brilhar na Olimpíada, eu acho que não passa disso. Mas de qualquer maneira, acho que o Gabriel Peck, sendo assim, negociado, eu tenho a impressão de que passa o recado de que é para vender, é para fazer negócio. A necessidade antiga de pagar salário não existe mais. E aí, qual é a necessidade? Então eu quero entender qual é o perfil, qual é o rebote. Porque o Peck é o rebote do goleiro. O Peck é o chute, o rebote do goleiro é que a gente precisa saber qual é. A gente vai levar algum jogador do mesmo nível do Peck, melhor, a gente vai investir mais, a gente vai pegar o dinheiro do Peck e vai botar nisso, ou a gente vai chegar para o torcedor e dizer, não, olha, a gente vai pegar a parte desse dinheiro e vamos fazer um CT. Eu acho que o torcedor até aceita. Porque 50 milhões dá para fazer um investimento. Mas o ideal é você fazer um investimento, principalmente no time. Para o time poder render, o time poder jogar, o time poder ter um ano tranquilo. E eu acho que trazer um jogador como Luciano Rodrigues é pulo de 10. Um dos melhores jogadores da América do Sul, jogadores mais cobiçados, mas precisa também trazer um jogador mais experiente. Quem é? Não sei. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha em relação a estrangeiros. São 7 no total. A gente precisa botar aí que tem 5 que vão ser aproveitados. A gente tem o Puma, a gente tem o Medel, são jogadores que provavelmente vão ser aproveitados. A gente tem o Payet, que também vai ser aproveitado. Acho que é um jogador, né, interessante. A gente tem o Verratti, também é um jogador que vai ser aproveitado, né? Tá aí. A gente tem agora o Robert Rojas, zagueiro, volante, lateral, que também vai ser aproveitado. Então os 5 estão no bolo. Capaz e Orediano me parecem fora de interesse, de esquadro. Mas a gente precisa entender qual é. Não dá para trazer 30 gringos. Os scouts precisam trabalhar para buscar brasileiros, jogadores bons brasileiros que estejam por aí, em condição de se contratar, em pagar bons salários, trazer jogadores que estejam livres, terminando o contrato, para a gente ter um bom atacante de lado, um cara mais experiente. Eu lembro muito do Moisés, atacante que era do Fortaleza, que eu acho que é um excelente, seria muito bom reforço, e um volante, que eu acho que são as duas posições mais carentes. Porque a lateral esquerda, apesar de também concordar que precisa ser um jogador do mesmo nível do Piton, que eu acho que o Piton vai sair um pouco mais, porque eu vejo na zaga os 5 zagueiros de um bom nível. Medel vai para a seleção chilena? Tá legal, a gente vai conseguir. O Rojas vai para a seleção paraguaia? A gente tem quem substitua. Os 5 zagueiros ali atrás do Vasco hoje são bons zagueiros. O Vasco tem bons zagueiros. Mas a gente precisa de um jogador bom para a lateral esquerda para fazer sombra e também um bom goleiro para fazer sombra ao Léo Jardim. Dá para ter tempo, ver a pré-temporada, analisar e fazer essas contratações. Mas, em relação ao ataque, principalmente, que o perfil seja de um jogador que faça gols, de um jogador que tenha capacidade de aguentar a pressão de jogar no Vasco. Porque jogar no Vasco com 20 anos é um grande desafio.
é para quem tem 30, imagina para quem tem 20. E acho que o Luciano Rodrigues vindo vai ser um grande reforço, excelente jogador, mas vai se precisar de um cara mais velhusco, sabe? Mais casca grossa para entender também o que é jogar no Vasco. Como o Verratti, vamos dar o exemplo do Verratti, jogador que chegou aqui e não sentiu camisa nem nada, porque está acostumado a tomar pancada da vida, a estar levando vaia de adversário, jogar em difíceis campos. Eu acho que a gente precisa de um jogador assim. Daqui a pouco tem aqui no canal Ave Mais a live de meio-dia, a resenha de meio-dia com o Sérgio Quinde. Prestigie o Sérgio Quinde, dá aquele like, chame a galera, participe. Estou fazendo esse pedido para você. E a partir das 10 da manhã, o Sérgio Quinde é meio-dia e meia, 1 hora, a hora que sai o feijão do forno. E o nosso Emerson Rocha estará a partir de 10 da manhã com o Bom Dia Gigante, ele que é o titular da cadeira. Eu vou estar logo mais no Avenews, no canal Atenção Vascaínos, trazendo mais um dia de trabalhos do Vasco em Punta del Este. Tchau, turma. Valeu, bom dia.